falou de legalidade, a gente sabe que tem muita gente que vai na internet lá, caça lá na Shopee, né? Não vou falar muito não. Vai lá em alguns lugares. A outra já está interferindo. Né? A outra já tomou a dor para ela. Eu vi que ele olhou para lá. De produtos que ela tá tão interessada no assunto que está participando. Que às vezes compra produtos e linhas, botox, aplicações e tal. O que você acha dessa... Acho loucura, né? Acho loucura. Nossa, gente, vocês não estão entendendo. É muita responsabilidade mexer com a face de um paciente. É muita responsabilidade, sabe? Em todos os sentidos. A face do paciente pronto, cheguei. É o cartão postal. Cartão de visitas. Né? Então, assim, é muita responsabilidade. Eu acho louco. E assim, eu sempre digo para os meus alunos que foi uma coisa que eu ouvi da minha primeira professora. Você quer trabalhar com harmonização? Você precisa entender da responsabilidade sua. É muita responsabilidade, sabe? Responsabilidade não só com a estética, mas com a saúde do paciente, com os riscos que você Se você aplica num lugar errado, pode causar uma paralisia. Pode causar uma paralisia, uma pitose. Aí o paciente, assim, um botox, por exemplo, que dura em média 4 meses. O paciente às vezes fica 4 meses com o rosto torto. E pensa, ele veio te buscar... bem-estar, autoestima. E aí você faz, sem querer, óbvio, mas alguma coisa que vai prejudicá-lo. Então, assim, é muita responsabilidade. Eu falei do Botox, que é algo reversível, mas tem procedimentos que não são reversíveis. Então, assim, precisa tomar muito cuidado, precisa estudar muito, precisa se dedicar muito. Você precisa, para trabalhar com isso, é um mercado muito gostoso, né? É muito gostoso, você trabalha com a alegria das pessoas, sabe? Com aquele reconhecimento, com aquela felicidade. Sai com autoestima. Quando ela volta depois do procedimento, ela volta aqui. Nossa, assim, eu tenho pacientes assim incríveis que são muito gratos a mim e eu muito gratos a ele por esse retorno. Mas assim, de virar de chave, de mudar de vida por conta de algum procedimento, né? Estético. Como que você determina o procedimento adequado para um determinado paciente, assim? Existe uma abordagem mais personalizada? Sim. É uma coisa muito personalizada ou tem um procedimento que é padrão, que você já está... Não, casa a casa. Muito personalizado. A gente, inclusive, recebe muito no Instagram, que de vez em quando eu publico lá uns casos. Quanto é? Eu gostaria de fazer, mas assim... Não dá. O paciente tem que vir ao consultório, eu tenho que tocar na pele dele, eu tenho que ver qual é a real necessidade daquele paciente, sabe? Isso é muito individualizado, né? Não dá para ser assim, um procedimento só para todo mundo. A gente falou aqui sobre a questão do risco, né? Que é a pessoa fazer uma auto-aplicação ou até mesmo... profissionais que não têm o devido credenciamento, Quais são os riscos, assim? O que você pode aprofundar nesse assunto para poder deixar bem alerta as pessoas que têm o desejo, mas que tem que tomar o cuidado da contraindicação que isso pode representar? Eu vou falar de um problema que ele é muito citado em rede social. A gente cansa de ver esse problema, que são os problemas de necroses. Exemplo, o paciente vai fazer uma rinomodelação, que é um procedimento no nariz, e o profissional acaba ou injetando muito produto, ou injetando produto inadequado, ou não prestando muita atenção durante o procedimento, ou até no pós-procedimento, né? E ocorre uma compressão dos vasos sanguíneos ou entupimento, e aí falta irrigação naquele local e necrosa. E aí, você consertar essa necrose, nossa mãe, o paciente perde às vezes pedaços de nariz, sabe? Eu tô dando o exemplo do nariz porque é um dos mais comuns se você jogar na internet. Mas tem esse caso para mento, tem esse caso para lábio, sabe? Esse eu acho que é um dos piores e mais preocupantes problemas.
Tem um, por exemplo, que você injetar de forma errada nessa região, que é a glabela, você pode causar uma cegueira no seu paciente. Então, assim, é muito louco quem tem coragem de fazer algum desses procedimentos sem estudar muito, sem entender muita anatomia, porque pode trazer problemas irreparáveis para o paciente. Estendendo até para a não questão da rejuvenescimento facial, que é a sua especialidade, mas a gente ouve os casos de aplicações em outros lugares, de lipo e outras coisas de procedimentos que são fatais, né? Que causam diversos problemas. A diferença entre rejuvenescimento e cirurgia tem uma coisa a ver com a outra ou não é o caso de vocês? Vocês não fazem nenhum tipo de intervenção cirúrgica, né? O que a gente pode fazer... Vamos assim, a harmonização mesmo, tratamento e pontos específicos. Não, né? A gente tem... Eu estou falando de dentistas, tá? A gente tem autorização para realizar alguns protocolos cirúrgicos, como, por exemplo, a bichectomia, que é uma cirurgia que se faz por dentro da cavidade oral, por dentro da boca. A gente pode realizar a lipoaspiração de papada, que eu realizo muito e que eu tenho... casos incríveis e resultados muito incríveis. Então a gente pode realizar isso. A gente pode realizar um protocolo que eu também tenho bastante sucesso, que é o lip lifting, que é diminuir essa distância que o paciente tem entre nariz e lábio, e à medida que vai envelhecendo, essa distância tende a ficar muito maior. Então a gente consegue tirar um pedacinho, uma faixa de pele embaixo do nariz e reposicionar, chegando para cima o lábio, sabe? Fica muito bonito. Então, assim, a gente pode realizar alguns procedimentos. Quais são os mais populares, assim? Primeiro, assim, lipoaspiração, sem dúvida nenhuma, é o que eu mais faço e faço muito e tenho ficado cada vez mais experiente nesse assunto. Adquiri recentemente um equipamento, porque assim, antes a gente removia a gordura facial e o paciente alguns pacientes ficavam com flacidez e era um desafio tratar aquela flacidez, sabe? Agora eu adquiri um aparelho que é um laser, que se chama endolaser, é uma fibra óptica que passa por baixo da pele, no subcutâneo, e ele causa uma contração de pele gigante. Então, assim, tem ficado cada vez melhor nesse protocolo, por exemplo. O pós-tratamento. Sim. Eu imagino que, de alguma forma, existem intervenções que são feitas, né? Quais são os riscos de pós-tratamento que eventualmente pode acontecer? De que forma que a pessoa ela se comporta? Como é que você faz esse acompanhamento? Sim. Eduardo, cada procedimento tem um pós. Por exemplo, a lipoaspiração, o pós dela requer drenagem linfática, o pós dela requer o paciente tome uma medicação. Então, é mais detalhado. O pós de um botox, por exemplo, ele só precisa dos cuidados ali nos primeiros momentos. Então, assim, depende muito do protocolo, do que a gente vai realizar no consultório. Tem procedimento que a gente precisa que o paciente massageie, tem procedimento que eu preciso que ele coloque muito gelo. Então, isso depende muito de cada paciente, de cada procedimento. E depende também de cada paciente, porque cada paciente reage de uma maneira. Tem paciente que a gente faz um botox, uma picadinha ali, ele fica roxo. Tem paciente que não fica roxo por nada. A gente faz fios de PDO e ele não fica roxo. Eu aqui no consultório, o paciente me pergunta assim, eu vou ficar roxo? Pode ficar. Eu vou ficar com equimose, né? Pode ficar. A gente não tem como garantir se ele vai ficar ou não. Mas a gente, quando ele sai daqui, ele sai muito instruído em relação aos cuidados. E eu lembro quando eu fiz a minha a pós-graduação em harmonização orofacial, onde a professora também falou assim: a harmonização orofacial, você vai casar com o seu paciente. Você vai ter que levar o telefone para casa no final de semana, você vai ter que atender o seu paciente caso ele precise de você, você vai ter que ir ao consultório se ele te pedir socorro por conta de qualquer dúvida que ele tenha em casa no pós-procedimento. Então, assim, graças a Deus eu nunca tive nenhum problema. Mas você está preparada, né? Sim. Você está atenta. E isso, querendo ou não, interfere demais na vida própria pessoal, né? Porque... Sim. E caso, assim, eu viajo, como eu faço algumas viagens, né? Então, até para dar aula. E aí, eu sempre tenho alguém aqui que possa resolver algum problema caso aconteça e eu esteja em viagem.
Como é que está esse mercado aqui na região? Assim? Gente, a mulherada daqui gosta muito de se cuidar. Mas tem múltiplo, além disso, eu quero que você também fale dessa demanda, mas também da oferta. Como é que tem sido, se você tem vindo desenvolver esse mercado, essa oferta de mercado? A gente sabe que são pouquíssimos especialistas, como você. Né? Sim, é isso, pessoal. As pessoas que têm vontade de trabalhar com isso, eu acho que tem mercado para todo mundo, porque cada vez mais as pessoas querem se cuidar. E é lindo isso, porque cada vez mais mulheres de 70 anos estão parecendo que tem 50, mulheres de 50 estão parecendo que tem 30, né? Então, assim, é muito legal isso. A minha recomendação para essas mulheres é que procure, de fato, um profissional capacitado para realizar os protocolos. E o meu conselho para quem tem desejo de realizar, de trabalhar com isso, é um mercado lindo, é um mercado maravilhoso. Como eu já disse várias vezes, tem que ter um comprometimento gigantesco. Você tem que procurar os melhores cursos, você tem que os primeiros valores que eu recebia, eles eram diretamente voltados para outros cursos, sabe? Eu recebia e voltava para outros, direcionava para os melhores cursos, né? Então, assim, o paciente precisa entender isso, porque muitas pessoas às vezes se deslumbram com os valores que elas recebem e não seguem investindo, né? Então, assim, eu faço isso constantemente. Constantemente você tem que reinvestir e buscar você se tornar uma pessoa mais capacitada para o seu paciente. E como é